Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 13, 1 ao 23. Naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou enquanto a multidão ficava à margem, e seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: Um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por um, 60 por um e 30 por um. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto é mais longo, proclamamos aqui uma parte dele, que é o principal essencial. Temos dois aspectos muito interessantes aqui nessa parábola do semeador. Tem toda aquela explicação, né? Na própria parábola, Jesus com os discípulos à parte explica para eles, né, por menor, qual os 4 tipos de solo, o que significa cada um. Mas é interessante percebermos então aqui a questão da atitude, a questão do semeador. Tem muito a ver com a cultura da época, com aquilo que eles faziam. O que precisamos entender é que o semeador semeia em abundância. Ele não faz distinção dos solos, ele não fica escolhendo, ele semeia tudo, né? Então tinha toda ali um método que eles utilizavam, primeiro eles semeavam, depois eles aravam, enfim, que a gente não entra em detalhes, mas dá para pesquisar e dá para entender como que era o cultivo daquela época. Mas então nós percebemos assim, que o semeador, e aí nós podemos ver o próprio Jesus ou o Pai em si, que lança a palavra a todos, que semeia em todos os solos, que distribui a todos, que distribui a semente abundantemente, sem distinção. Então essa semente ela está, digamos assim, à disposição de todos, né? Está em todos os solos, está lançada para todos. Isso é muito importante, saber que a igreja, que a palavra, que a Sagrada Escritura, que a salvação, ela está disponível para todos. Mas agora vem a questão da parábola, né? E aí, em algum momento, Jesus fala, em outros trechos do Evangelho também Jesus vai falar, repetindo Isaías capítulo 6, e o próprio Deus falava para Isaías que era para ir para falar para um povo que já tinha os ouvidos fechados, o coração endurecido, né? E aí Jesus praticamente repete as palavras dele, que os discípulos perguntam, por que tu fala em parábolas? E ele diz, para que aqueles que estão fora, ouvindo, não entendam, né? E vendo, também não percebam, não conheçam, não, quem sabe até não acreditem. Mas aí parece que Jesus está falando que ele não quer que muitos se salvem. Não, é exatamente esta realidade. Para quem tem o coração fechado, a palavra de Deus, né, a parábola em si, ela é uma parede intransponível. Para quem tem o coração aberto, que busca, que quer esse encontro, essa experiência, essa aproximação com Deus, é uma porta. Então veja a diferença, né? A parábola pode ser, dependendo do coração, uma porta ou uma parede. Voltando aos tipos de solos que Jesus fala, nós vamos perceber que ali quem ouvia e que hoje também quem ouve, era exatamente os tipos de coração, a disposição de cada coração, de cada alma, de cada pessoa, para ouvir e para viver, para acolher de fato aquela palavra, aquele ensinamento dele. Então nós temos essa situação, né? E para nós também, esta situação das parábolas. Quem se aproxima de Deus, quem se aproxima de forma humilde, quem se aproxima com o coração aberto, se nós fizermos isso, as parábolas de Jesus serão uma porta de acesso ao seu mistério, ao seu reino, a tudo aquilo que diz respeito à nossa salvação, à nossa felicidade, à nossa meta comum, né? A nossa predestinação, que é a salvação. E se nós nos aproximarmos com orgulho, com conhecimento, com arrogância, achando que já sabemos que não é necessário para nós, as parábolas serão apenas uma parede, serão apenas uma barreira para nós chegarmos. E aí, essa barreira, né, são ali os 3 tipos de coração, os 3 tipos de solo que Jesus coloca, e a porta é para o tipo de solo que
Era solo bom, solo profundo, solo receptivo, né? Um coração aberto, um coração receptivo, um coração humilde, que acolhe então a semente da palavra e que frutifica de maneira abundante. Façamos bom proveito da palavra de Deus neste dia, que ela nos ilumine e nos ajude a caminhar sempre em direção à eternidade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.